convidar aqui o presbítero Arrilson. Arrilson dirige uma congregação ali no Templo Central, Alto Alegre, né? Alto Alegre 1. Com ele acompanha sua esposa e o Jeter, né? Esse rapazão bonito aí. E também a sogra, não é isso? Muito bem. Vamos dar boas-vindas a essa família, dizendo amém. Muito bem. Quero convidar aqui o presbítero Gilmar para estar orando, entregando o servo do Senhor, para que o Espírito de Deus tenha toda a liberdade nessa noite, na ministração da palavra. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Curvemos nossas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos nesse instante, ó Pai, te agradecer por estarmos aqui, ó Deus, cultuando o Teu nome. E agora, Senhor Jesus, queremos entregar o Teu Filho nas Tuas mãos. Usa o Senhor Jesus, trazendo, Senhor, a mensagem do Teu coração aos nossos corações, aquilo que Tu queres trazer à Tua igreja. Pois nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos no Teu nome. Amém. Oi, graças a Jesus. Queridos, eu quero com muita alegria saudá-los na paz do Senhor. Estão felizes por estar nesta casa, meus irmãos, nesta noite? Bom é estarmos aqui e engrandecido seja o nome do Senhor nesta noite. Grato ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui trazendo uma palavra da parte de Deus para a igreja. Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você pudesse fazer uso dela. No livro de Josué, no capítulo de número 22. Livro de Josué, no capítulo de número 22, é o texto que eu quero ler nesta noite. E eu quero ler com a igreja a partir do versículo de número 23. Com a igreja, texto pertinente nesta noite ao que a igreja está celebrando. Querido irmão Glauber, eu agradeço a oportunidade, a confiança. E nos falou que o objetivo dessa festividade da igreja é falar acerca do Deus das gerações, de como Deus se revelou, daquilo que Deus fez e falou através das gerações. E eu quero aproveitar e quero usar esse texto nessa noite. Josué capítulo 22, versículo 23 nos diz assim: se nós edificamos um altar para nos desviarmos de seguir após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes não o fizemos por receio disto, dizendo, amanhã vossos filhos virão a falar aos nossos, dizendo, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir os nossos filhos de temer ao Senhor. E por isso dissemos, preparemo-nos agora, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, nossos sacrifícios, com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã aos nossos, não tendes parte no Senhor. Quero ler para encerrar o versículo 34, o último versículo desse capítulo. O versículo 34 nos diz assim: e os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Queridos, o nome é muito importante. Ter um nome. O nome fala muito do caráter, principalmente na cultura daqueles dias, para aquele povo, para a nação de Israel. Naqueles dias, a crença
Havia uma crença muito forte de que a essência de uma pessoa se concentrava no seu nome. É baseado nisto que quando Deus visita Moisés na sarça, Moisés vai fazer essa pergunta, essa indagação a Deus. Tudo bem, Deus, eu até vou, mas eu vou no nome de quem? No nome de quem eu irei? É a partir dessa pergunta e começa-se o desenrolar dessa história, é o tema dessa festividade da igreja. A gente não pode se esquecer nesta noite de um detalhe importante, eu gostaria de pedir a sua atenção. Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Isaac, Deus se revelou a Jacó, Deus se revelou a eles. Estamos falando dos patriarcas, mas também se revelou a outras pessoas. E isso mostra uma característica muito peculiar de Deus, é porque Ele é um Deus que se revela. Ele é um Deus que se mostra, não é um Deus que se oculta. Ele é um Deus que se revela. E essa tradição de dizer quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele pode, quem Ele é, ela é passada, pelo menos naquele tempo, ela era repassada de forma oral, transmitida a partir do conto, da história, de sentar, de conversar, de passar para os filhos passar para os netos, e assim sucedia, até que vem a escrita, então também vai ser passado de forma escrita, mas a ideia de um Deus grande, poderoso, que tem nome, que fala, que chama, que aponta um caminho, que aponta uma direção, que diz por onde é, que visita alguém de noite com um sonho, e no sonho aquele homem tem uma escada que desce do céu, e anjo sobe, e anjo desce por ela. Quem é este que fala com um homem, não um novo, mas um homem de 75 anos de idade em Ur dos Caldeus, e manda ele sair para uma terra, e não tem GPS, não tem Waze, não tem Google Maps, sai para uma terra para onde eu te mandar. Sai daí. E ele sai em obediência. 25 anos depois é que Deus se mostra de uma forma mais real para ele. Deus promete a este homem, um homem já idoso, uma mulher idosa, um filho gerado por eles. Quem é este Deus? Quem é este Deus que pega o enganador como Jacó e se encontra com ele no Vale do Jaboque? Quem é este Deus que se encontra com este Isaac? Esse testemunho foi passado, foi escrito, foi contado. Mas não nos esqueçamos de que o povo, esses patriarcas passaram, esse povo vai para o Egito, e quando eles vão para o Egito, eles têm contato com uma cultura completamente diferente. Outra língua, outros deuses. Lá eles não são filhos, eles são escravos. E eles passam lá tanto tempo que seu coração e sua mente também se tornam mente e coração de escravos. E aí onde Deus vai falar com Moisés, vai o comissionar para essa missão, para essa tarefa tão importante. E a história toda nós já sabemos, nós sabemos o que acontece. Nós sabemos que Deus usa Moisés como esse grande líder que conduz o povo, sai do Egito. Todavia, esse Moisés morre e ele passa. No lugar dele fica Josué. Josué agora é esse conquistador que vai entrar em Canaã. O texto que eu li com vocês já é o final do livro de Josué. Josué já não é mais tão jovem, já está com a idade um tanto avançada. Ele conseguiu entrar em Canaã, ele conseguiu conquistar os territórios, apesar de a Bíblia nos dizer que eles não expulsaram completamente dos territórios as nações pagãs, partes dela ficaram. E quando chega no capítulo 22, é a hora de fazer o cumprimento de uma promessa. Por favor, preste atenção. Essa promessa é feita no capítulo 32 do livro de Números. O povo ainda está do outro lado do Jordão, é antes de atravessar. Eles olham para a terra de Gileade. A terra é boa, a terra é espaçosa, a terra é larga, os pastos são bons. Então duas tribos, a tribo de Gade, a meia tribo de Manassés, eles olham e dizem assim: Senhor, nos deixa ficar aqui. As terras são boas, nós temos muito gado, deixa a gente ficar aqui.
Moisés se ira, se chateia. Por quê? Porque aquela postura iria fazer com que as demais tribos se sentissem, vamos dizer assim, constrangidas. Eles tinham que entrar, conquistar. Então faz uma aliança. Tudo bem. Vocês podem até ficar com esse pedaço da terra. Mas vocês vão ter que fazer um negócio. Vocês vão ter que atravessar o Jordão conosco. Conquistar Canaã. E só depois de todas as demais famílias e tribos terem conquistado seus territórios, vocês vão poder voltar para cá e ficar na terra de vocês. Fechado, o negócio fechou. Agora chegamos ao capítulo 22. É o cumprimento disso. As tribos entraram. Dominaram seus territórios. Alcançaram aquilo que deveriam ter alcançado. Então a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés se achegam até Josué. Josué olha para eles e diz assim: fizeram muito bem, cumpriram a parte de vocês. Podem ir, Deus os abençoe. Mas tem um detalhe, não se esqueçam do Deus de Israel. Vocês vão ficar um pouco distante de nós agora, mas tenham cuidado, não se desviam desse Deus. Eles voltam e eles vão para Gileade, vão retornar para a terra que eles queriam. Quando eles chegam lá, no capítulo 22, a partir do versículo 1, começa a contar essa história. Quando eles chegam no Rio Jordão, nos limites das terras, eles olham e têm uma ideia. O versículo 10 do capítulo 22 diz que eles constroem um altar. Diga assim, altar. Eles constroem um altar no capítulo 22 e no verso 10. E a Bíblia diz que o altar era grande e vistoso. Quando eles constroem aquele altar grande, aquele altar vistoso, a notícia chega lá em Siló, onde estavam as demais tribos, e quando a notícia chega, eles se assustam. Por que eles se assustam? Porque o câncer de Israel se chamava idolatria. Lemos toda a história. Israel sempre teve essa tendência, foi o lado para onde eles sempre caíram, eles sempre entraram pelo caminho da idolatria, e eles agora ficaram com medo. Eles estão fazendo um altar, vão deixar Deus, vão desviar o Senhor. Então eles montam uma comitiva grande, e aquela comitiva, juntando vários homens armados de espada, vão até as 2 tribos e meia, e já chegam logo sem nem fazer pergunta, já chega escorando, já chega botando a espada no pescoço e dizendo: vocês estão ficando doidos? Se fosse aqui no Ceará. Vocês já se esqueceram do que nos aconteceu? Nós nem nos recuperamos ainda daquilo que nós sofremos. Já se esqueceram do que aconteceu em Peor? Já se esqueceram do que fez Acã? Porque quando eles olharam para o altar, eles se lembraram logo da idolatria. E eles vão falando. Aí quando eles se calam, essas 2 tribos, os seus representantes começam a falar. E eles olham para eles e dizem assim: o Senhor, Yahvé, o Senhor dos céus, o El Elyon, Ele nos conhece. E Ele sabe para que fizemos este altar. Ele sabe se este altar é para oferecer holocausto ou se é para oferecer sacrifício. Ele sabe. Mas o verso 24 eles dizem assim: fizemos este altar por medo. Por quê? Por medo. Porque olhamos e dissemos: daqui a uns dias, ou quem sabe amanhã, os filhos de vocês vão se encontrar com os nossos e vão perguntar a eles. A pergunta na NVI diz assim: que relação vocês têm com Deus de Israel? Ouça, por favor, nesta noite. A preocupação, amados, em fazer aquele altar não era um altar de idolatria. A preocupação deles era com a geração futura. Quem está entendendo, diga amém. Eles estavam preocupados com os que estavam vindo, com quem ainda ia aparecer. Tanto que eles dizem assim: para que amanhã vossos filhos não venham perguntar aos nossos que relação vocês têm com Deus de Israel. Saibam hoje que este altar não é para sacrifício. Esse altar não é para oferta. Este altar não é para ser oferecido simplesmente nada nele. Este altar é apenas para uma coisa: para que quando vossos filhos perguntem aos nossos quem é o Deus de vocês, os nossos filhos respondam: o mesmo Deus que vocês servem.
Se fosse para me dar um tema para essa pregação nesta noite, eu diria que eu estou pregando sobre edificando para o futuro. Você pode dizer para alguém que está perto de você, diga edificando para o futuro. Edificando. Fale mais alto, edificando para o futuro. Nosso grande problema, nosso grande desafio como igreja é olhar para quem está vindo depois da gente. Porque nós olhamos muito para nós. Nós estamos olhando demais para quem nós somos, estamos preocupados demais, mas a preocupação deles era: tem uma geração vindo aí. E essa geração precisa saber quem Deus é. Abraão sabia quem Deus era. Isaac sabia quem Deus era. Jacó sabia quem Deus era. José provou de quem Deus era. Moisés viu este Deus. Aquela primeira geração caiu, pecou, morreu todo mundo no deserto. Da primeira geração só entrou Josué e Caleb. Vossos filhos foram quem entraram. Eles já estão ficando velhos, vão morrer. Os que vêm depois, qual é o testemunho que eles terão de Deus no meio deles? O altar não era para outra coisa. O altar foi construído por causa de uma preocupação. E a preocupação era com quem estava vindo. Há uma palavra nesta noite para todos nós aqui neste lugar. O que é que nós estamos deixando para quem está vindo? Para quem nós estamos construindo? Para quem nós estamos fazendo? Não se esqueçamos de que quando um homem lá em Babel disse: construamos uma torre, façamos um nome, Deus disse: desçamos ali, confundamos as línguas. Era algo muito grande, era algo muito poderoso, mas que era unicamente para os homens, não tinha nada de Deus no meio. Como pastor de igreja, esta palavra que eu estou pregando aqui para vocês é a mensagem que está correndo na congregação que pastoreio até o final do ano agora. Até quando o Glauber me chamou, eu fiquei animado, porque eu já estava com a mensagem. O que é que nós estamos deixando para quem está vindo depois de nós? Quando teus filhos perguntarem como é, papai e mamãe, que eu vou entender a voz de Deus, o que é que você vai dizer para eles? Quando os netos perguntarem: vovô, como foi que Deus lhe deu alguma vitória? Me conte. O que é que você vai dizer para eles? Aos que ministram, se perguntado como é que é ouvir a voz desse Deus dando uma direção, o que é que nós vamos responder para eles? O que é que nós estamos deixando para quem vem depois? Eu me preocupo, porque hoje, se nós conversarmos com algumas lideranças e perguntarmos para ela como é liderar, ela vai dizer assim: é o inferno. Não queira não. Que Deus te dê livramento, como eu já ouvi. É isso mesmo que nós estamos deixando para quem vem? É este o testemunho que nós estamos deixando para quem está vindo depois de nós? Queridos, não se esqueça de uma coisa que eu vou lhe dizer nesta noite. Nós aprendemos muito por observação. A maneira como nós olhamos. Ei, você está sendo visto na sua maneira como você serve a Deus. Você está sendo visto na forma como você entra e na forma como você sai. Você pode não perceber, mas alguém que talvez fale até pouco, ele está olhando a maneira como você serve a Deus. E para dizer para você, nesta noite nós estamos estudando o livro de Ruth, o livro de Esther. Ruth, uma mulher viúva, uma mulher pobre, catava espigas em um campo, mas tinha alguém olhando para ela. E quando ela foi se apresentar para Boaz, a notícia já tinha chegado: eu sei como é que tu tens servido. Essa é a questão. O como nós estamos fazendo, essa é a palavra. Nós estamos muito preocupados em fazer algo, construir algo, terminar algo, fazer um nome, fazer uma festa. Mas como nós estamos fazendo? Essa é a questão de Deus conosco nesta noite. Essa é a questão de Deus com a sua igreja. É como nós estamos fazendo. Como estamos ministrando ao povo.
como estamos pregando a sua igreja, como estamos pastoreando as suas ovelhas, como nós estamos discipulando nossos novos convertidos, como nós estamos tocando os nossos instrumentos, como nós estamos assumindo estas responsabilidades. Estamos indo apenas para tapar uma brecha? Estamos indo apenas para passar uma temporada? Ou estamos indo porque eu ouvi a voz daquele que é? Aleluia. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor nesta noite? Aquele que é Alabaio, Revácia, está conosco, está entre nós. Aquele altar, não seria oferecido nada nele. Aquele altar era, primeiro, um ponto de contato. Era algo físico, que quando alguém olhasse e visse, principalmente os filhos, e perguntassem o que era aquilo, os pais deveriam dizer o que era. Aquele altar era um lugar de transmissão, para transmitir a lei de Deus. Aquele altar também, ele era um memorial. Um memorial. Um memorial de quê? Um memorial de quem Deus era. Quem é este Deus? Quem é este Deus aí que vocês servem? Os versículos continuam ainda no capítulo de número 22, onde eu li com vocês. Até um momento que me chama muita atenção, uma expressão que é usada. Glória a Deus. Lá pelo versículo de número 28, está escrito e diz: por isso dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, vede o modelo do altar. A resposta é esta: vede o modelo do altar que os nossos pais fizeram. Vede o modelo do altar. Versículo 34, que foi o último texto que eu li. Eles dão um nome àquele altar. E o nome daquele altar é testemunho. Testemunho. Testemunho é o nome. Só que isso é interessante o que eu vou dizer aqui para vocês. Esse testemunho não é o testemunho dos homens, é o testemunho do próprio Deus. Porque o nosso testemunho pode até chamar a atenção de alguns, mas o único testemunho que pode convencer o homem é o testemunho do próprio Deus. Você que está aqui me ouvindo nesta noite, talvez até algum crente chamou sua atenção e por causa dele você foi levado a Cristo. Mas ele não foi, aleluia, o principal responsável pela tua conversão. Foi um testemunho do Espírito Santo que bateu, trabalhou no teu coração, te convenceu. O nome do altar era testemunho. Quem é este Deus? Ele é aquele que chamou alguém cheio de incapacidades e o chamou para fazer uma grande obra. Quem é ele? Ele é o Deus que toma as iniciativas. Como é que é? Sim. Ele é o Deus que toma as iniciativas. Ninguém mandou ele fazer, ele fez porque ele é. Ele decidiu fazer os céus e a terra. Ele decidiu criar o homem. Ele desceu e confundiu as línguas. Ele foi até Abraão. Ele visitou Isaac. Ele foi até Jacó. Ele chamou Moisés. Ele chamou os juízes. Ele chamou os profetas. Ele chamou os discípulos. Ele chamou a igreja. Ele decidiu. Por isso ele é. Ele é. Aleluia. E essa palavra é interessante, o ele é, porque é atemporal. Ele é tanto no passado, ele é tanto no presente, ele é tanto no futuro. Mas para já concluir, porque o tempo não passa, ele corre e voa. Este altar chamado testemunho foi deixado para as gerações futuras. E o que de fato estamos vendo no nosso tempo desestimula muita gente a não querer ser crente. O que vemos no nosso tempo desestimula muita gente a não querer nada com o evangelho. O que vemos no nosso tempo
desestimula muitas pessoas a pensarem 1, 2 ou até 10 vezes antes de aceitar um convite para obedecer a um chamado do Senhor. Só que tem um detalhe nisso daqui que eu estou falando. A preocupação deles em deixar este altar construído é para que mais adiante aqueles que estavam vindo pudessem ter uma referência de quem é este Deus. Quem é este Deus? Alguém precisa dizer para a geração que vem quem é este Deus. Alguém precisa dizer para esta turma que está vindo com a cabeça cheia de ideologias. Alguém precisa dizer para essa turma que está vindo sem saber nem qual é o sexo, nem qual é o seu gênero, quem é este Deus. Esta geração que está vindo precisa ouvir de alguém quem é este que ainda fala. Mas tem um detalhe, a pergunta-chave do texto está lá no versículo 24. Que relação vocês têm com Deus de Israel? Foi a pergunta principal. Porque a chave para isto só dá para saber quem Ele é se a gente se relacionar com Ele. Ei, você que está aqui me ouvindo nesta noite, você pode vir para a IADM, você pode vir para essa sede domingo após domingo, ouvir as ministrações desses meninos aqui que são uma benção, ouvir uma palavra direcionada para a sua vida, para o seu coração, semana após semana. Mas se você não quiser se relacionar com este Deus, você vai ser apenas um admirador. Você vai apenas assistir. E sabe o que é que Deus está compartilhando conosco nessa noite? Ei, está na hora de você mesmo provar quem Deus é. Está na hora de deixar de contar que a mãe respondeu a oração que ela fez por ti. Está na hora de tu começar a dizer: eu orei e Deus me respondeu. Está na hora de começarmos, aleluia, a deixar de dizer que as irmãs da oração oraram por mim, Deus deu vitória. E já está na hora de dizer: eu clamei e Ele me socorreu. Que altar é este de vocês? É o altar do testemunho. Filhos virão, netos virão, outros virão. E quando perguntado quem é este Deus, alguém vai dizer: Ele é o Deus que providenciou minhas vitórias. Ele foi o Deus que me abriu a porta. Ele foi o Deus que me abraçou quando todos saíram de perto de mim. Ele foi o Deus que me acolheu quando todos me viraram as costas. Ele é o Deus que me vê quando ninguém estava me vendo. Ele foi o Deus que falou no meu íntimo, na minha alma, quando eu não queria escutar ninguém, quando eu já não ouvia mais pai, nem ouvia mãe, nem ouvia conselho de ninguém mais velho. Uma voz bradou dentro do meu coração. Eu entendi que era o próprio Deus. Que testemunho é este? É o testemunho que a igreja ainda vai dar, de que o mundo peleje, o mundo faça, mas ainda está sobre as mãos da igreja, aleluia, ainda está sobre as mãos do povo de Deus. A chave para abrir, aleluia, o que às vezes o diabo fecha e não tem quem abra, mas ainda está sobre a palavra de Deus esta chave. Nós somos o povo que ainda é indagado. Como é que vocês entram onde a polícia não entra? Como é que vocês já saem de onde ninguém sai? Como é que tu escapou daquele lugar onde todo mundo morreu? E alguém vai dizer: foi ele. Este é o testemunho. Como foi que tu entrou por estas portas, homem? Quem era teu peixe? Quem era a peixada? Não tinha peixada, era o dono do peixe mesmo. Como foi que tu passou neste negócio? Como foi que tu entrou por aqui? Tu é amigo de quem? Eu sou amigo daquele que é o meu Senhor. Este é o testemunho. Oramaio revácia. Oh, amigo abençoado, Ele é. Está na hora de tu parar de ter vergonha de andar com Ele, meu irmão.
Está na hora de tu parar de ter vergonha de apresentar ele lá do teu trabalho. Quem está falando contigo é Jesus aqui hoje. Está na hora de tu parar de ter vergonha de andar com ele lá na tua faculdade. Alguém anda com um livro lá da sociologia. Alguém anda vomitando as suas ideologias. Está na hora de tu pegar essa Bíblia bem grandona que ainda uns crentes têm. Está na hora de andar com ela mesmo. Está na hora sim. E dizer: eu sirvo a este Deus. Maio, levante as suas mãos nesta noite. Eu acho que se depender da IADM, ainda tem testemunho de Deus para ser contado por aí. Ainda tem gente para confundir cabeça de doutor. Ainda tem gente para confundir cabeça de estudioso. Por quê? Porque Ele é. Ele é. Ele é. Aleluia. Ele é. E é isso. É justamente isso. Ou melhor, era justamente essa preocupação daquela tribo. Eles ficaram distantes, ficaram para além do Jordão. Mas eles disseram: nós fizemos esse altar aqui. Olha o modelo dele. Está vendo o desenho? Tô. É o mesmo desenho que Moisés recebeu. Compara com o altar que está lá em Siló. É a mesma coisa. Só que esse daqui, aleluia, não é para oferecer nada não. É só para quando alguém perguntar o que é isso aqui, a gente dizer: isso aqui é coisa de Deus. Às vezes a gente não entende porque tem pessoas que dá tanto trabalho a Jesus, sabe? E Jesus tem tanta misericórdia, segura e passa os anos, essa pessoa se firma. Sabe para que é? Eu tenho isso comigo. Eu tenho uns filhos na fé que hoje não dá tempo de contar a história deles. Mas tem um que eu tenho certeza de uma coisa. Eu quero terminar a mensagem dizendo isso para vocês. O diabo, ele tem seus troféus. O diabo tem muito troféu dele por aí, nas suas prateleiras, que ele aponta e diz assim: aquele dali é meu, aquele dali eu ganhei, aquele dali eu derrubei, aquele dali era uma bênção, ó. Derrubei, agora é meu. Ele tem seus troféus. Mas às vezes a gente não entende o tamanho das provas que nós passamos, os apertos que nós passamos, e de uma forma tão milagrosa nós escapamos. É porque se o diabo tem seus troféus para querer apontar para o mundo e dizer que ele tem alguns, nós temos um testemunho para dizer: eu sou dele. Por causa dele eu respiro. Aleluia. Por causa dele eu ando, porque nele nos movemos, nele nós existimos. A ele seja dada a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Levante as suas mãos e adore a este Deus nesta noite. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo. Que altar é este vosso? Perguntaram. Este altar não é para outra coisa, é apenas um testemunho. Quando perguntarem para que é ou o que é, este altar é um memorial. Amanhã, daqui a alguns anos, procurarão saber quem é este Deus, e alguém vai dizer: este é o Deus que com mão forte, que com braço estendido, tirou milhares de pessoas do Egito a pé. Água não faltou, pão não faltou, a sandália não rasgou, a roupa não se acabou. De dia tinha nuvem, de noite tinha fogo, e este Deus nos guiou. Juramaio, candaço e remar. O que é que você está deixando para quem está vindo depois de você? O que é que nós estamos deixando para nossas crianças? O que é que elas estão vendo em nossos ambientes de igreja? O que é que elas estão vendo em nossos ambientes de culto? Elas estão vendo o culto a Deus, ou estão vendo show, ou estão vendo a apresentação? O que é que elas estão vendo dentro dos seus lares, entre seus pais que são crentes? Eles estão vendo pai e mãe no altar, ou eles estão vendo pai e mãe no ringue? Está na hora de mudar as coisas, é altar.
O que é que essa geração está vendo em nossos jovens, já que o congresso é de jovens? Será que quando ele olha para as moças e os rapazes da nossa igreja, será que eles conseguem olhar e dizer: tem um testemunho diferente ali, tem algo ali? Ele não se dobra, ele não se curva, negado esculhamba, negado aperta, e ele continua dizendo que ele é crente, ele continua dizendo que ele ama Jesus. Ele não faz isso, ele não faz aquilo, é besta. Alguém dizer não, é porque é dos crentes, glória a Deus. Esse é o testemunho. O testemunho de um Deus vivo, para me terminar, só pode ser contado por uma igreja viva. O testemunho de um Deus vivo só pode ser contado por uma igreja viva. E é por isto que na visão de João, quando ele vê os 7 castiçais, os 7 estão acesos. Porque um dos símbolos do testemunho é justamente a vida, a chama, o fogo aceso. O que é que nós estamos deixando para quem está vindo depois? Como nós estamos fazendo? Eles precisam de um modelo. Eles precisam olhar. E eles precisam dizer: lá pelos anos de 2020, às vezes nós escutamos nossos pais na fé que estão aqui, pastor Moacir e tantos outros, falando do que aconteceu na década de 70, na década de 80. A gente diz assim: fala, meu irmão, que negócio antigo, né? Pois é. A história se repete. Salomão diz que nada é novo debaixo do sol. Daqui a 20 anos a outra geração vai dizer a mesma coisa da gente. Aí você vai dizer: lá no ano de 2020 teve uma praga do tal de uma pandemia, e a igreja escapou. Eu estava lá e eu escapei. Lá pelo ano 2020 eu perdi pai, eu perdi minha mãe, eu perdi emprego. Eu achei que ia morrer também, mas o Deus da Bíblia me visitou. Aí você vai contando o que foi acontecendo através dos anos. E para me terminar, porque eu tenho 1 minuto, a mesma coisa que aconteceu com Samuel é o que está acontecendo aqui nesta noite conosco. Samuel, o menino, a Bíblia diz: os olhos de Eli estavam escurecidos, o povo estava perdido, sem referências. Aí o escritor de Samuel diz um detalhe importante e diz assim: antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus disse: Samuel, Samuel. Antes que algumas coisas terminem, parem, a voz de Deus sempre vai chegar. Porque o próprio Deus se encarrega de manter o testemunho dele vivo entre as nações, entre as gerações. Levante as suas mãos comigo nesta noite. Eu acredito que Deus conta com você, Deus conta comigo, para manter o testemunho deste Deus vivo entre as nações, vivo em Messejana, vivo em nosso bairro, vivo em nossa cidade. Se é verdade, glorifique a Jesus nesta noite, em nome de Jesus.